Titan, Bijan, Haiderio, Bijan Malantrincoa, Den Carmen, Diamante, Zinana Pui, Bengritoa, Ben Congaladi, Oh Data, Tangoli Sicker, Oh Data, My Dama, Tino, Takano, Ah, Dailanchi, Oh yes, eu posso lembrar, irmãos. Santo Espírito de Deus, grande Espírito de Deus, que acomoda no meio do povo, que se movimenta no meio da congregação, que traz a voz de Deus, a voz que acalma, que refrigera a alma e alimenta nosso Espírito Santo. O grande Espírito de Deus, que habita no meio dos louvores, da adoração. Espírito Santo, que habita num coração sincero, e que ama a verdade. No meio de tudo isto está a tua voz, que fala, que orienta, que revela. Fala, ó Senhor, para os teus servos, para os teus filhos. Receba, Pai, nosso culto de gratidão e de adoração. Tu sabes do objetivo que estamos aqui, da razão, do porquê. Muito obrigado, Pai. Mais uma vez estamos aos teus cuidados, aos teus serviços. Não somos nada, absolutamente nada. Somos frágeis e esta unção do Senhor derruba qualquer força humana. E o Senhor está aqui no nosso meio. A coluna de fogo está aqui no nosso meio. Ela é a unção do Senhor. Ela está aqui pela mensagem, ela está aqui pela palavra, não pelo homem, mas pelo Espírito que está no homem, pela palavra que está no homem. Obrigado, Senhor. Receba a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Na graça e na paz de nosso Deus, estamos gratos a Deus pelo que Ele tem feito conosco e pelo que Ele está fazendo e ainda com certeza vai continuar fazendo, porque nós cremos na presença do nosso Deus. Ele está aqui.
Aleluia. O profeta disse: a coluna de fogo não é ele, e nem tampouco é o mensageiro. A coluna de fogo é a unção dele no meio do seu povo. Perguntas e respostas número 2, ele respondeu isto. É a unção de Deus no meio do povo. E a unção de Deus está no nosso meio. A unção de Deus está aqui. Boa noite, Belo Horizonte, pastor Gedalias, meu abraço fraterno a todos da congregação de Belo Horizonte e a outros que estão conectados conosco também via internet. Nosso abraço carinhoso do Tabernáculo Vitória. E com certeza o mesmo Espírito Santo, a mesma unção de Deus que está conosco aqui nesta noite vai atravessar esta câmara. Esse olho metálico da câmara irá até vocês. Porque o mesmo Deus que está aqui está aí. O mesmo Espírito Santo que está aqui está aí. Não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que guiou a Simeão naquela noite ou naquela manhã a Cristo, tem trazido esse povo aqui neste lugar. E tem levado você a sintonizar a nossa página e nos ouvir. É o mesmo Espírito Santo. Capítulo 10 de Apocalipse. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Eu ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Muito obrigado, Pai. Nós não queremos ser diferentes. Nós somos diferentes. Tu tem dito através do teu profeta que a noiva de Jesus Cristo é diferente. Porque ela tem algo diferente. Ela é estranha, esquisita. E com certeza isto se refere a nós. E nós estamos enquadrados nisto, Pai. Não porque queremos, mas é pelo que nós recebemos. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez nos ajude nestes momentos cruciantes que nós estamos atravessando. Depois de aceitar nosso louvor, nossa adoração, nossos cânticos, louvores, dê-nos também uma porção da sua voz, da sua palavra. No precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Podem assentar, por favor.
Pastor Gedalias entrou em contato comigo no princípio desta semana e ele estava me testemunhando a respeito do culto de domingo passado, que foi uma grande bênção de Deus ali também em Belo Horizonte. E quando esta voz entrou em cena, nosso irmão Enildo Feu estava sendo usado para falar línguas estranhas, e houve uma mudança muito grande no timbre da voz, na tonalidade da voz e no timbre da voz. E quando a filha dele estava no culto, ela testificou e ela viu algo além daquela voz. Ela viu o mensageiro de Deus por detrás de nós. E ele falava, e ela ouvia a voz dele através do irmão Nildo. E ela gritou: é o irmão Brana que está ali. As pessoas que nos visitam, me perdoem, talvez não vão me entender bem, mas nós estamos vivendo um momento tão difícil, a noiva, o povo escolhido de Deus, e eu bem poderia estar falando de batismo em nome de Jesus Cristo, de vaidade, luxúria ou outras coisas mais, cabelo cortado, saias rachadas e etc., que está correto, um ministro bater nestas coisas, não está errado. Mas nós estamos vivendo um nível tão alto, e não tenho medo de dizer isto, porque o Espírito Santo nos tem levado a este nível, não a perfeição, não a fé perfeita, porque nós vamos depender do ministério profético para chegarmos à fé perfeita. Mas nós já estamos no nível acima destas coisas. E quando eu disse que eu não vou capinar o lote, não vou estar preocupado em limpar o terreno, é porque não é tempo mais para isso. Se você já ouviu o suficiente, o tempo, quantas vezes já tem sido falado e pregado estas coisas? Que falar estas coisas não resolve mais se você não tem mais temor de Deus no seu coração por fazer as coisas erradas. O Espírito Santo tem que levar você a esse ponto de te dar vergonha de fazer as coisas erradas. Porque você pode esconder do pastor, da igreja, do irmão, mas com absoluta certeza você não esconde de Deus, nem do seu mensageiro, o profeta. Porque o profeta de Deus está no topo da montanha, zelando pelo seu rebanho. E eu não tenho medo, às vezes vem na nossa mente assim, o irmão Nereu parece que tem hora que ele leva para um lado do espiritismo, porque o irmão Brano usava o irmão Nildo para falar, a voz do irmão Nildo, baixou o espírito. Você sabe que esse pensamento vem. Mas não, o espírito não baixou. O espírito desceu. O espírito de Satanás baixa, o Espírito Santo desce. Hoje é um pouco difícil, irmão. A incredulidade é de tal forma, tão grande, né? Bendito é o fruto entre as mulheres, né, irmão? Te colocaram no lugar imprensado, né? Coitadinho. Vê se tem uma prensa, tem 2 meninos ali afastados ali, o seu lugarzinho lá. Perto das crianças aí, que eu estou sentindo que ele está deslocado. É isso que eu falei. A incredulidade é tão grande que
É muito difícil você usar as mesmas expressões bíblicas hoje. Se eu chegar para vocês aqui e dizer que eu estou com o espírito dobrado do irmão Brana sobre mim, o que é que vocês achariam? Bom, se eu não tenho, é o que eu mais desejaria ter. Isto não é antibíblico. Quando Eliseu viu Elias subir no carro de fogo, e Elias mandou ele pedir uma coisa, ele disse que queria aquilo, Elias disse para ele pedir, ele disse assim, eu quero que uma porção dobrada do seu espírito caia sobre mim. Aleluia. E o irmão Branham veio e disse que uma porção do espírito de Elias estava sobre Eliseu, uma porção dobrada do espírito de Elias estava sobre Eliseu. O irmão Branham disse que um demônio ungia os falsos. Um demônio ungiu o anticristo. Depois o próprio Lúcifer vem, tira o demônio e entra. Mas tem um demônio do falso profeta ali. Tem um demônio do falso profeta no Papa, para fazê-lo profetizar errado. Mas quando Lúcifer se encarnar, aquele demônio sai e entra o próprio Lúcifer. O espírito do Elias ungindo a homens. O espírito do verdadeiro profeta. O espírito do falso profeta. Nos falsos ungidos, o espírito do verdadeiro profeta nos verdadeiros ungidos. Não é outro espírito. É o espírito do Elias. É o espírito profético. É a natureza profética. Eram chamados na Bíblia, esse povo, de os filhos dos profetas. E por isso é difícil. E as pessoas pensam logo no espiritismo, e eu não as condeno, porque o profeta disse que o movimento mais próximo do movimento do Espírito Santo é o do espiritismo. É o do espiritismo, onde o diabo cai sobre as pessoas, né? Ungindo as pessoas e elas falam. Existe a imitação, com certeza. E traz pessoas que já morreram e imitam a voz daquela pessoa para enganar. O diabo é um imitador. Ele é um enganador e é um imitador. Então ele engana as pessoas imitando a voz da vovó, da mamãe, do titio, do papai. Imitando aquela voz. Por que que o diabo faz isso? Por que que o diabo imita, copia? É porque existe um verdadeiro. Para ele tirar cópia, você tem que ter original. Você não tira xerox sem original. Para que você possa tirar uma xerox de uma xerox e autenticá-la, aquela xerox tem que ser autenticada antes, pelo mesmo cartório. Porque ele vai ver o carimbo dele dizendo que aquilo era original, então aí ele autentica de novo. Porque ele vê o próprio carimbo dele, a fé, dou fé dele está ali gravado naquela xerox. Senão ele não faz, ele pede o original. Onde é que está o original? Então o diabo imita e tem um original. E quando o diabo vem e diz assim, poxa, será que aquilo está certo? Você se lembra quando Balaão resistiu ao anjo do Senhor? O que foi que aconteceu? A mula falou, mula não fala. Mas a mula falou. E Balaão estava dando ouvido à mula, conversando com ela. Mas por detrás daquela mula estava a voz do anjo do Senhor.
Era o anjo do Senhor falando através das cordas vocálicas da mula. Agora, se um anjo tem condições de falar através de uma mula, que é um animal ainda simbolicamente falso, quanto mais este anjo do Senhor não tem condições de falar através de um filho de Deus, ungido pelo Espírito Santo. Não é verdade? Agora, eles disseram assim, cuidado com o irmão Nereu, que ele tem muito argumento. E é verdade, ai de mim se não tivesse os argumentos do Espírito Santo para convencer os contradizentes. Então, hoje é muito difícil nós expressarmos isso, irmão. Mas é a realidade, os anjos de Deus estão aqui. A gente tem que arranjar um termo plural para poder dizer que os anjos de Deus estão aqui, acampam ao redor, e está cheio de anjos aqui neste lugar. Mas o que eu estou querendo dizer especificamente é que o anjo do Senhor, o grande arcanjo de Deus, chamado Miguel, que é o anjo da direita de Deus, e o comandante dos exércitos celestiais, e o príncipe do povo de Israel, está aqui. Um dia, o irmão Branham foi ungido com o espírito do Elias. Como João Batista foi ungido, ele esteve na virtude, na unção, na virtude do espírito de Elias. Eliseu esteve na virtude e espírito de Elias. O irmão Branham esteve na virtude e espírito de Elias. Mas um dia esta unção, essa virtude do Elias sai dele e entra o próprio Miguel. E esta unção, esse espírito do Elias, não vai embora, ele permanece. Ele permanece no meio do povo. Eu dizia esta semana que um culto como o de domingo, e esse que nós estamos tendo agora, você vai ver o final dele, é um culto de muita graça, muita misericórdia de Deus, mas também de muito juízo. Nós estamos entre a misericórdia e o juízo. Você está numa linha para atravessar entre a misericórdia e o juízo. Ou você aceita a misericórdia de Deus já, ou você entra no juízo de Deus, na condenação de Deus. Esta é a hora da separação do grão, da identificação da noiva, a separação das virgens nécias. Agora, ou você crê, ou você morre. É o momento em que não haverá tempo para fazermos mais nada, nem para arrumar as malas para sair. A hora que a voz chegar e dizer, Billy, vamos. Billy era o secretário do profeta, Billy Paul. Como eu sou o secretário dele também, ministro dele. E quando ele disser, vamos, não há tempo. Mas e a Joyce, e o bebê, e não tem tempo. Quando o anjo forte descer, não tem mais tempo de buscar ninguém, nem a própria família. Agora, a nossa convicção é de que algo está sucedendo. E eu disse hoje para o irmão que eu posso sentir a menos de 1 metro de mim. Basta eu estender a mão e eu posso tocar no que está no nosso meio. E eu não posso dizer nada, não posso falar nada enquanto não for permitido a falar. E haverá aquelas pessoas que estarão em nosso meio, e elas terão que existir, porque as pessoas dizem assim, poxa, tem tantos visitantes, por que o pastor não muda o tema
para poder atingir esses visitantes? Não posso, porque esses serão nossas testemunhas de que estas coisas foram faladas em nosso meio. Os crentes da mensagem que não crê em tudo que eu tenho pregado, eles ficarão para testemunha de que eu falei estas coisas a vocês e que eu mostrei estas coisas dentro da mensagem do profeta, porque Deus vai tirar este povo, irmão. Deus vai tirar esse povo da terra. Esse grupo, e será um grupinho pequeno, não pense vocês que será um grupo grande. Eu não vou assustá-los, mas se eu fosse lhes falar o que o mensageiro me falou, eu ia assustá-los, então eu não vou falar. É muito pouco. Ele disse, não diga nada do que está dito. Mas Deus é tão singelo, tão simples, a ponto de que os sábios o passam por alto e não conseguem enxergá-lo. E eles não verão o que está para acontecer no nosso meio. O profeta diz assim, um ministro passará por aqui, recolherá alguém, e eles dirão assim, escuta, não passou um ministro por aqui, assim? E dirão, passou. E nós viremos para um culto, e nós teremos um último culto. Não sei qual será, mas haverá um último culto. E esse último culto vai ser muito simples. Nós estamos esperando algo tão extraordinário acontecer, e esse algo extraordinário já está acontecendo. Deus está tão próximo de nós, que estas pessoas que ficarão para o período da grande tribulação, período da salvação do povo de Israel, eles vão testificar e vão dizer, não, eu estive lá dentro no culto, eu ouvi o pastor falar isso. Mas só que vai ficar muito mais da metade. Muito mais da metade. O profeta disse, se você quer ver as pessoas rejeitar a palavra, é quando vem o sobrenatural. Enquanto está tudo natural, todo mundo aceita. Quando vem o sobrenatural, ele começa a dizer, isso aí. Acho que o irmão Nereu está querendo imitar o irmão Brana. É assim que vem o Espírito. E alguém chega e pensar nisso e poderia ter coragem de perguntar para mim, irmão Nereu, você está querendo imitar o irmão Brana? Foi claro. Claro. Ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu quero imitá-lo na unção, eu quero a mesma unção que estava com o profeta. Eu quero o mesmo logos de Deus, a mesma coluna de fogo, e eu quero ela presente no nosso meio. Então nós estamos começando a nomear. Eu passei segunda-feira e terça-feira com febre. Não é gripe, viu, irmã? Uma febre no corpo, mais de 40 graus. Eu saí um pouco com a minha esposa, nós fomos fazer um cartão de crédito e eu disse, olha, se eu não for embora, eu não aguento mais ficar em pé. Levantei no domingo, na quarta pela manhã, para ir para a minha caverna. E levantei naquela manhã, assim, antes de ir ao banheiro, um costume que eu tenho de tomar um banho, tudo, antes de viajar. Levantei, tenho que tomar banho. Antes de ir ao banheiro, eu chamei a minha esposa e disse assim, espero que eu vou te contar algo que aconteceu comigo nesta noite.
Ela estava meio adormecida ainda, mas eu disse, eu vou te contar o que aconteceu comigo. E eu relatei para ela que eu chegava em casa e eu vi que havia um movimento na minha casa diferente. A porta estava aberta e havia uns 3 homens na minha sala. E eles conversavam com a minha esposa. E eu percebi que a minha esposa, ela tinha muito respeito por um daqueles 3 homens. E ela quase que como que reverenciava aquele homem. E eu entrei, eu estava fora de casa, de viagem. Eu entrei, olhei aquilo e disse, o que está acontecendo? Ela disse, olha, esses homens vieram aí, estavam te procurando. Eu disse, eu estou percebendo que tem alguns homens, alguns ministros da igreja, estão desaparecidos. O que foi que aconteceu? E olhei para aquele que estava mais próximo da minha esposa, e eu olhei para ele e eu vi um personagem de Hollywood nele. Eu reconheci um personagem de Hollywood nele, e olhei dentro dos olhos dele assim e disse, olha, eu vou te dizer uma coisa, mas assim nessa naturalidade que eu estou conversando com vocês, eu vou te dizer uma coisa, Miguel já está na terra. Assim. Ele disse, como? Eu disse, Miguel está na terra. E você está fazendo a coisa errada. Ele imediatamente cumprimentou a minha esposa assim, e deu o dorso da mão para ela beijar. Ela foi, beijou o dorso da mão dele como uma reverência. Eu olhei aquilo e ele foi saindo, e eu olhei para a minha esposa assim, e ela olhou para mim, e os lábios assim na parte direita da sua face começou a cair assim, para baixo, como que dando um derrame facial. Foi endurecendo assim. Eu disse, querida, aquele homem envenenou você. Ela ficou assim, eu disse, ele envenenou você. Eu virei rapidamente e segurei aquele homem e disse, espere. Quando eu falei assim com ele, ele disse assim, não, eu quero te apresentar esse que está entrando. Aí eu olhei, entrou um homem alto, loiro, os cabelos nos ombros, olhos bem verdes, ou azuis. Olhei assim para ele assim e disse assim, poxa, uma força, um poder, uma coisa estranha nele. E eu disse assim, olha, eu vou dizer para você o mesmo que eu disse para esse homem aqui. Ele disse, pois não. Ele disse, Miguel está na terra. Ele disse, eu sei. Então, e esse seu companheiro aqui, ele envenenou minha esposa. E ele tem que me dar a fórmula, o antídoto, para eu terminar com esse veneno, para eu eliminar esse veneno. E agarrei aquele homem e disse, você tem que me dar essa fórmula. Ele disse, você já tem. Eu disse, olha, se você não me dar a fórmula para eu eliminar o efeito deste veneno, eu vou chamar Miguel. Ele disse, não, pode ficar calmo. A fórmula está com você. E foram embora rápido. E eu fiquei, mas qual a fórmula? E eu fiquei apavorado, deixei a esposa dentro de casa e saí procurando os ministros, saí procurando os irmãos, e de repente os encontrei num lugar, irmãos, eles estavam aprisionados num lugar, não tinha corrente nos braços nem nos pés, não tinha corda, não tinha nada, mas eles não conseguiam sair do lugar, gritando. Quando eu cheguei, eu vi um, que eu olhei diretamente para ele assim, gritei, mas Jacobe, até você, Jacobe.
E na hora, uma voz dentro de mim disse, é um ministro, ele é um dos ministros. E Jacob é um nome israelita, eu fiquei pensando assim lá. E eu disse, o que aconteceu com você? Ele disse, olha, de repente nós paralisamos. Ficamos paralisados, fomos entortando e paralisamos. E eu disse, eu tenho a fórmula. Eu tenho uma fórmula. Mas que fórmula é essa, meu Deus? Eu tive que lutar comigo ali no sonho para poder descobrir que fórmula era aquela. O anjo disse, olhe bem para eles, a voz dizia para mim. Aí eu olhei para o Jacob, em cima da cabeça do Jacob tinha uma cruz. Tinha uma cruz em cima da cabeça dele. Eu disse, Senhor, o que significa uma cruz em cima da cabeça do Jacob? Ele disse, cruz é o Evangelho. Cruz é esta mensagem que você está pregando. É a mensagem da hora. Eu disse, mas não entendi ainda. Ele disse, dê uma olhada bem para ela. Olhei bem para aquela cruz, eu disse, bom, a única coisa que eu estou vendo de diferente é que ela está de cabeça para baixo. Foi isso que está aprisionando eles. O Evangelho está de cabeça para baixo. A mensagem está fora do seu lugar, no sentido errado, indireita para você ver. Eu fui lá no irmão Jacob e ele olhando para mim assim, ó, preso. E eu fui por cima da cabeça dele, peguei num braço da cruz, no outro, e fiz... Quando eu consegui colocar ela no prumo, ela fez tchum! Na cabeça dele, entrou tanto na cabeça dele, e fez tchum! Como que fosse soldando aquela cruz na cabeça dele, ele gritou, glória a Deus, estou livre! Um susto, levei um susto e o Jacob saiu correndo com aquela cruz brilhando na cabeça dele. Ele disse, aí está a sua esposa aprisionada. Endireita a cruz na cabeça deles. E eu saí um por um endireitando a cruz na cabeça. E a voz disse, a sua esposa? Eu disse, mas e a minha esposa? Porque eu preocupei com ela. E a minha esposa? A sua esposa é a sua igreja. É esse povo que está aí. Você é responsável por ele. E você pode endireitar a cruz, o Evangelho, a mensagem. E é o que você está fazendo. Ele disse, é o que você está fazendo, siga. É o mesmo Evangelho, é a mesma mensagem, mas só que ela está deslocada. Ela está fora do prumo. Quando você colocá-la no prumo na cabeça de cada um, na mente de cada um, ela vai ser soldada lá dentro. E é o que eu quero fazer agora. Se você está paralítico, paralisado, não sabe para onde ir, tem dúvida, tem ponto de interrogação em você, será? Está agarrado em alguma coisa, preso pelo inimigo em alguma coisa deste mundo? Há um homem aqui que pode endireitar a cruz. Como houve um homem que pode acender a luz, há um homem que pode endireitar a cruz. E você pode sair daqui hoje livre, liberto. Porque como eu disse para aquele anjo, naquela revelação de Deus, isso foi assim, irmão. Contei para minha esposa, tomei banho e viajei. Fiquei preocupado, eu acho que eu deixei minha esposa preocupada.
Mas graças a Deus não. Só na que eu voltei é que eu repeti de novo. E ontem falei para alguns irmãos. Mas o que eu disse naquele sonho, eu digo para você aqui com toda a convicção. Miguel está na terra. E eu não tenho medo. O inimigo vier, eu disse para eles ontem. E o diabo vem. Ele vem para destruir os ministros. Eu estava para ler domingo, pondo-nos ao lado de Jesus, o profeta disse, ele vem para destruir os ministros, os homens que têm o dom da palavra. Mas não tenha medo. Eu descobri algo que vence Satanás. Eu descobri algo que o diabo tem medo. Ele não tem medo de crente com gravata, paletó, de crente que jejua 90 dias, 120 dias. Agora, crente que tem a revelação que Miguel está na terra. Ele tem medo de um crente revelado. Porque um crente revelado tem o espírito do Elias nele. Tem o espírito profético nele. Tem o profeta no meio deles. Quando eu disse para aquele anjo loiro, eu disse, se você não me der a fórmula, eu vou chamar Miguel. Sabe o que eu senti naquela hora? Eu me senti quando eu era criança. Quando eu era criança e eu queria fazer pressão em alguém que não queria me dar uma coisa, eu dizia, eu vou chamar meu irmão. Não, toma. Que ele tinha medo de mim, eu não tinha, mas do meu irmão ele tinha. Então eu disse, eu vou chamar Miguel. Não, tudo bem, você está com a fórmula. Ele tem medo de Miguel. Ele sabe quem é Miguel. Os crentes desta mensagem não sabem. O diabo tem enganado a eles, dizendo que Miguel é o próprio Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para transformar Jesus Cristo num arcanjo. Para diminuir Jesus Cristo. Não, ele não é Jesus Cristo. Ele é o arcanjo do Senhor Jesus Cristo. Ele é o mensageiro do Senhor Jesus Cristo. O anjo forte não é Jesus Cristo, irmão. É apenas um anjo forte. Quando existe muito anjos fracos. Mas este não. Este é um anjo forte. E é um mensageiro. É um profeta. Nós não temos que ter medo disto. De pronunciar isto, de falar estas coisas. Nós estamos esperando este mensageiro, porque antes dele ir a Israel, o anticristo, quando ele termina a sua obra com os gentios, ele vai passar para Israel. Assim como Deus, o Espírito Santo, está trabalhando com os gentios, e ele vai encerrar o seu tratamento com os gentios, e vai voltar para Israel, da mesma forma o anticristo, ele vai voltar-se para Israel. Se você lê os jornais de hoje, você tem que acompanhar, ou pelo menos vir ouvir um homem que está acompanhando isto dia após dia para falar com você. Hoje, um cardeal do Vaticano, que é escolhido pelo Papa para ser o intermediário entre judeus e católicos, disse que será possível trazer a reconciliação dos católicos com os judeus. E ele convenceu o Vaticano e os judeus de fazerem esse acordo. E ele falou aos rabinos judeus que eles devem aceitar esse acordo, porque Jesus era um judeu, viveu como judeu, rezou como judeu, vestiu como judeu, comeu como judeu, guardou a lei como judeu. Você tem razão. Se vocês não creem que ele é o Messias, mas ele era um judeu. Argumento.
Ele era um israelita. E eles estão trabalhando em cima desse acordo. É o anticristo já indo para Israel. Ele já está trabalhando em Israel, irmão. Se vocês não podem ver o anticristo em Israel, eu não entendo como. Os Estados Unidos da América do Norte já foram abandonados por Deus. Os Estados Unidos é o símbolo dos gentios, é a marca dos gentios. Porque Deus está tirando uma igreja dentre os gentios, uma mulher. A mulher representa a igreja. Um povo dentre os gentios, uma nação dentre os gentios, para ser salvos pela graça de Deus. E o símbolo dos gentios está estampado em Nova York, na Estátua da Liberdade. Uma mulher. E os Estados Unidos está na marca do capítulo 13 de Apocalipse, nas suas 13 colônias, 13 estrelas. E o profeta disse: enquanto os Estados Unidos estivessem apoiando Israel, Deus estaria apoiando a eles. Mas o dia que eles virassem as costas para Israel, Deus viraria as costas para eles. E os Estados Unidos, nessa gestão governamental de Bush, abandonou Israel, pressionou Israel, deixou as Nações Unidas pressionar Israel para a devolução das terras que ele havia conquistado pela Guerra dos 6 Dias em 1967. E assim também, então, Deus abandonou os Estados Unidos, e por isso os furacões estão varrendo a terra americana, e eles estão sofrendo o mais vexame, o vergonhoso de toda a história dos Estados Unidos, com a fúria da natureza. Meu tema, vocês sabem que é uma exposição dos 7 selos. O tópico foi o anticristo. Os 4 primeiros selos, primeiro, segundo, terceiro e quarto selo, mostrando o anticristo, o falso profeta, o vigário e a besta. A trajetória do anticristo durante as eras da igreja. E o quarto, primeiro selo não tem nada a ver conosco, porque é a grande tribulação. E o 6º selo cumpre-se dentro do 4º selo, porque o 6º selo é a fúria da natureza, é a revolta da natureza. A grande tribulação será a própria natureza contra o ser humano. Eles usarão bombas atômicas contra Israel. E os defensores de Israel não usarão uma arma sequer feita pela ciência. A arma usada por Elias e Moisés durante o período da grande tribulação é a palavra, é o poder da palavra de Malaquias 4. Eles usarão esta mensagem contra as nações, e quando uma bomba atômica vier em direção a eles, nas colinas de Golã, não no Israel que existe lá hoje, irmão. A nação de Israel conta hoje cerca de 10 milhões de judeus. Mas a nação que Deus reconhece e que vai salvar são 144 mil judeus só. É 12 mil de cada tribo só. Os 9 milhões e tantos de judeus serão estupins, serão bucha para as bombas que virão na batalha do Armagedon. Israel estará contra Israel. Eles vão isolar um grupo nas colinas de Golã e todas as nações se reunirão em Jerusalém, apoiado pelo governo de Israel. Só que haverá um grupo de fanáticos colonos lá nas colinas de Golã, liderada por 2 jovens que nós deixamos lá, Elias e Moisés. Porque nós é que vamos começar essa guerra. Nós vamos chegar lá com o nosso mensageiro e dizer: Elias e Moisés, fiquem aí, e nós vamos ali para a festa das bodas. Nós temos que comemorar a nossa vitória. Enquanto Elias e Moisés
está chamando os 144 mil judeus. Nós estamos na festa das bodas do Cordeiro. Então, o quarto selo, o sexto selo, cumprem-se dentro e ao mesmo tempo da grande tribulação. E o quinto selo é apenas a identificação dos judeus que foram mortos durante as perseguições, que Deus dará a eles vestes brancas que eles não tinham antes, mas dará a eles vestes brancas porque morreram por serem judeus, simplesmente. Então serão salvos. Mas Deus vai levantar uma nação numa noite. Deus vai selar 144 mil judeus nas colinas de Golã, com o batismo do Espírito Santo, quando esses 144 mil forem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, como eu e você somos batizados. E o profeta disse: entre os gentios não haverá mais salvos. Eles têm que entrar na grande tribulação já salvos das virgens nécias, e são elas que vão dizer: eu ouvi falar desse Elias e Moisés em Israel, eu ouvi um pastor pregar que vinha um profeta, esse profeta ia tirar eles e depois iam ordenar a Elias e Moisés pregar lá, e eles vão dizer: esses homens são de Deus, e vão morrer por causa disso. Mas perderão o milênio, perderão as bodas do Cordeiro, o milênio, e só entrarão no juízo final para serem salvos, e não habitarão na Nova Jerusalém. Só a noiva vai morar lá. As 7 eras da igreja. Nós estamos esperando esse mensageiro que vem, porque nós, antes de entrarmos no quarto selo, antes de entrarmos e passarmos pelo sexto selo, nós temos que receber o sétimo. O sétimo tem que ser aberto para nós. Porque o sétimo selo traz o mensageiro forte, o anjo forte. O sétimo selo traz Miguel à terra outra vez. Aleluia. Então, a revelação. Tem notado você como Satanás odeia 2 dos livros da Bíblia mais que todos os demais? Por meio dos teólogos liberais, dos falsos cientistas, ele sempre está atacando o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Em ambos os livros encontramos a origem de Satanás, suas obras terríveis e a sua destruição. E por isso ele odeia isto. Então Satanás sabe verdadeiramente, diz o profeta, ele sabe que a igreja original do Pentecostes, com o poder de Deus, Marcos 16 em operação, é a igreja verdadeira que Jesus reclama como sua. O resto é falso. Tem que ser. Agora recordem isto: Cristo na igreja verdadeira é a continuação do livro de Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como é que o espírito do anticristo entraria na igreja e a corromperia, convertendo-a assim numa igreja morna, formal e sem poder. Agora, isto quer dizer que este livro de Apocalipse, irmãos, ele não pode ser revelado a ninguém mais do que a um povo especial. Será uma classe de gente com percepção profética. Necessitará de habilidade para ouvir de Deus, necessitará de instrução sobrenatural. Não somente um estudante comparando versículos com versículos, embora isto seja bom, porém, um mistério requer revelação do Espírito, ou nunca será claro. E como necessitamos ouvir de Deus e abrir nossos corações e chegar a estar rendidos ao Espírito para ouvir
e entender. O profeta diz assim: agora, quando voltará o evangelho aos judeus? Quando se houver terminado a dispensação dos gentios. O evangelho está pronto para voltar aos judeus. Oh, se tão somente eu lhes pudesse dizer algo que está a ponto de suceder hoje, neste nosso dia. Esta grande coisa que vai suceder recorrerá até Apocalipse 11. E aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o evangelho de novo aos judeus. Estamos prontos. Ele falou isso em 65, 40 anos atrás. Estamos prontos. A geração acabou, irmão. 40 anos que ele falou isso. Tudo está em ordem. Tal como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, assim também os gentios o levarão de regresso aos judeus, e então o rapto sucederá. 110, revelação de Jesus Cristo. O rapto só vai suceder quando nós levarmos o evangelho para os judeus. Entregamos o evangelho para eles e vamos embora. Eles estão traduzindo as mensagens de tal forma para nos contradizer, que chega o momento em que não há necessidade, ou você vai crer no que eu estou dizendo, como sendo do profeta, ou você não vai crer. Porque não haverá tempo para traduzir todas as mensagens. Foram mais de 1.200 mensagens que o irmão Brana pregou, e não haverá tempo de traduzi-las todas. E as que estão traduzidas, a maioria está traduzida errada. Mal traduzida. E como fazer, irmão Enereu? Oh, irmãos, aí entra a minha convicção. Aí entra o que eu acredito e quero que vocês acreditem. Ainda que nós não tenhamos as 1.200 pregações do irmão Brana traduzidas em português, que não vamos tê-la, eu garanto para você que não vai ser possível. Se você soubesse a guerra que está existindo para traduzir esta mensagem, já tem crentes chamados crentes da Bíblia, né? Homens de nome dentro desta mensagem, brigando com a família Brana o direito de traduzir esta mensagem para os outros idiomas. E isso paralisa a tradução. Então não teremos tempo. E não podemos confiar de que a tradução está correta. Eu cito um parágrafo hoje para você aqui, amanhã eles imprimem outra literatura da mesma e mudam o parágrafo, para confundir você. Agora, ainda que não tenhamos tempo de ser traduzida toda a mensagem para o português, ela já foi traduzida, toda ela, para o meu coração. Ela já está selada na minha alma. Eu creio em toda a mensagem do profeta. E eu digo para vocês isto. Digo com convicção. Moisés era a voz de Deus para Israel e para Faraó. Deus chamou Moisés e disse: Moisés, vem aqui, moço. Vem aqui, Moisés. Vem aqui, Moisés. Tu, Moisés. Senhor, eu sou um homem incapaz, não posso fazer nada, mas venha cá, Moisés. Venha cá. Eu sou a tua boca, Moisés.
Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar a palavra. Não, Moisés, venha cá, tu falarás. Vê, não é Arão, o levita, o teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará com seu coração, e tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a boca dele, ensinando-vos o que haveis de fazer, e ele falará por ti ao povo, e sucederá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Tu lhe serás por Deus. Então disse o Senhor a Moisés: eis que eu te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Moisés entrava em cena e dizia para Arão: assim diz o Senhor. Ok. Arão chegava perante Faraó e dizia: assim diz o profeta do Senhor. Assim diz o Senhor do meu Senhor. Moisés era a boca de Deus. Arão era a boca de Moisés. William Branham é a voz de Deus para estes últimos dias. Eu sou a voz da mensagem da hora. Eu falo o que o mensageiro falou. O que o profeta falou. Tudo que Deus disse para o profeta tem que estar no coração de um ministro verdadeiro. Ele disse na mensagem de Esmina: que bom seria, 140, que os homens, os ministros entendessem que eles devem falar somente o que o mensageiro da era já falou. Mas para que eu possa falar o que o mensageiro falou, eu tenho que ouvir. E se não der tempo de serem traduzidas todas as mensagens do irmão Branham, não tem importância. Todas elas, tudo que o profeta já pregou está aqui dentro. À medida que vocês vão precisando, Deus vai tirando. Ele armazenou em Jeffersonville, e os homens vieram e cercaram para não tirar o alimento do armazém. Mas agora ele armazenou aqui dentro, e ninguém tira senão Deus. Por isso não assuste, você verá coisas. Você ouvirá coisas que possivelmente alguém dirá: manda ele provar onde está escrito. Eu disse: eu não posso, porque não está escrito, só está falado, está nas fitas. E se houver um tempo, um dia, delas serem traduzidas, vocês verão que o que eu estou dizendo é assim diz o profeta de Deus. E tem muitas coisas que o irmão Branham vai me dizer. Já não tem dito, né? Que não está escrito nas fitas, nem falado nas fitas. Porque há coisas que não estão nas fitas, porque Deus não lhe permitiu. E ele disse que vai reunir os verdadeiros ministros e vai revelar para eles os 7 trovões. E quem vai trazer a revelação dos 7 trovões para vocês são os ministros. Como eu creio que sou um ministro, eu posso dizer: eu vou trazer a revelação para vocês.
E eu terei que ouvir. Eu terei que ouvir, é lógico. Eu não vou inventar uma coisa. Porque quando eu disser para vocês que eu ouvi a revelação dos 7 trovões, e disseram que é, vocês vão ver que encaixa perfeitamente com a palavra. E o poder que aquilo vai trazer, irmãos. Vocês estão esperando poder agora? Não espere, irmão. Nós vamos cambalear, nós vamos cair, nós vamos ver quase que o céu aberto no nosso meio e faltando uma coisa para completar. É os 7 trovões. Os 7 trovões darão fé e graça para a noiva subir no rapto. Os 7 trovões trarão poder à noiva. Então nós chegamos quase no real. E cambaleamos quase a ponto de ver, tocar. E vai dizer, puxa vida, parece que hoje ia acontecer. Parece, irmão. Mas amanhã pode acontecer se não acontecer hoje. Mas que estamos próximos, estamos. Na hora que ele me contar, eu conto para vocês. A coisa é muito fina. É muito melindrosa. Você disser assim, irmão Nereu, você está vendo o irmão Brana? Não, irmão. Você não sabe a dificuldade que eu tenho para crer nisso. Como que o diabo luta contra mim? Para dizer, rapaz, você está pisando em terreno perigoso. Mas eu tenho que crer no que eu prego, irmão. Eu tenho que crer, eu tenho que ser o primeiro a crer nisto. Ainda que eu não veja anjos aqui, eu tenho que crer que os anjos estão aqui, porque a Bíblia afirma que o anjo do Senhor acampa ao redor. Eu tenho que saber que ele está aqui do meu lado, meu anjo está aqui. E quando ele quiser manifestar, a unção virá, o profeta sente. Eu senti, quando ele estava presente domingo passado, que ele queria se manifestar. Eu senti que ele queria falar. Ele queria provar para vocês que eu estava dizendo a verdade. E eu vou dizer para vocês algo. A câmara não pegou, Belo Horizonte possivelmente não viu. Os irmãos que estavam deste lado não viram. Eu não caí como as irmãs caem e rolam, de alegria, de unção, de bênção. Mas eu sentia fraqueza, porque eu sabia que ele estava por detrás de mim. Eu sentia, eu tinha temor de dar passos para trás, porque ele estava. E eu senti que as minhas pernas acabaram as forças, e eu pensei em sentar, e não consegui sentar, caí sobre esse degrau, com o meu braço preso, e eu queria subir para aquele degrau de lá, mas essa caixa não me deixava, e eu queria pedir socorro aos irmãos que estavam sentados ali, mas eles viraram e ajoelharam de temor. Eu olhei para o irmão Itamar e também não entendeu. O irmão Antônio viu na televisão lá embaixo, o Israel ali na internet, olhando e viu que eu estava precisando de um socorro. O irmão Antônio veio com o irmão Nildo correndo de lá, e aí o Nildo saltou por ali que me segurou. A marca ficou nesse braço, preso ali, porque as forças acabaram. E o irmão Brana estava aqui assim. Quando eu caí, o Nildo me levantou junto com o Israel. Depois o irmão Moisés Ocon veio e substituiu Israel. Eu vi hoje. Ele fez isto. E começou a falar. E usou o Nildo para emitir a sua voz. Eu pensei, por que ele mesmo não falou no ar? Irmão, seria algo terrível. Que Deus não faça isto. Que Deus não faça isso. Que Deus use o homem para falar. Porque se Deus ecoar a sua voz aqui, não fica ninguém vivo nesse lugar. Israel um dia pediu isso e Deus então mostrou para eles. E a montanha começou a explodir e pedra voar para todos os lados e fogo pegar. E o povo de Israel gritou, pelo amor de Deus, Moisés, fala tu conosco e não Deus, para que não morramos.
Se o profeta falar na forma de espírito que ele está aqui, de anjo, a voz dele rebenta este lugar. Por isso ele tem que usar um homem. E ele está usando um homem neste momento para te falar. O anjo do Senhor, este anjo do Senhor é algo tremendo. Ele é o anjo do pacto. Ontem eu fui ler a Bíblia, escolhi um texto para ler sobre o teatro que nós vamos apresentar, e li Reis sobre Gideão. Eu disse, meu Deus, eu não estou podendo ler a Bíblia, porque eu li que um anjo apareceu para Gideão, e Gideão chamou ele de Senhor, meu Senhor, e o anjo disse para ele que estaria com ele, que seria a força dele, que venceria com ele toda a batalha. Estaria junto com ele na batalha, e instruiu como Gideão faria, gritaria, o povo gritaria pelo Senhor e por Gideão. Aí eu fui continuando lendo, depois disse assim, então, quando Gideão, o anjo desapareceu da presença de Gideão, então Deus entrou em cena e falou com Gideão. Eu disse, como? Vocês viram que eu parei? O anjo estava conversando com Gideão em nome do Senhor. E ele foi embora, Deus entrou em cena e falou. Gideão falou, e Deus falou comigo isso. Então aquele não era Deus que estava falando com ele, era o anjo do Senhor, que representa Deus. E eu quero que vocês entendam isto, porque é algo que está acima de qualquer conceito religioso. Mensagem quinto selo, parágrafo 106, o irmão Brana diz assim, referindo-se a este anjo, ele diz assim, tem captado você? Pode ser que não se tenha que dizer no domingo. Ele diz no parágrafo 105. Mas notem bem, no tempo quando Deus ia livrar ao mundo antes do dilúvio, ele mandou uma águia. Quando decidiu livrar a Israel, também mandou uma águia. Não crê você que quando João estava na ilha de Pátimos, esta mensagem era tão perfeita que não podia nem mesmo ser confiada a um anjo? Mas, irmão Brana, mas o anjo forte não é um anjo? Isso é para aqueles que creem que o anjo forte é o próprio Senhor Jesus Cristo. Se eles quiserem crer no irmão Brana. Porque me falaram que já tem um pastor aí que teve coragem de chegar e ler o sexto selo 247 e dizer, irmão, eu respeito muito o irmão Brana, mas aqui ele errou. De dizer que o sétimo anjo levantou a mão e jurou por aquele que vive para sempre. Aqui ele errou. Então ele vai dizer que aqui também o irmão Brana errou. Esta mensagem era tão perfeita que não podia nem mesmo ser confiada a um anjo. Agora, um anjo é um mensageiro. Porém, sabia você que aquele mensageiro era um profeta? O crê? Vamos prová-lo. Vejamos Apocalipse 22, 9, para ver se não foi uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, porém era um profeta, o qual revelou a João completamente este livro de Apocalipse. Agora vejamos o que João viu. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E ele me disse, o anjo, olha, não faças, nenhum verdadeiro profeta receberia adoração, ou mensageiro algum, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Apocalipse 22, 8 a 9. Agora, o livro era tão importante, e é a palavra de Deus, cuidado,
Quando a palavra de Deus é revelada, tem que ser trazida pelo profeta, porque somente a ele chega a palavra de Deus. E eu estava esperando receber uma pergunta sobre isto para o domingo, e eu pensei em esclarecê-lo de antemão. Eu sinto que há uma pergunta sobre isto, e eu quis resolvê-la de uma vez. Toda a palavra de Deus é trazida desta maneira. A Bíblia não muda a sua maneira, vê você? É a mesma coisa, e tem que chegar a este vidente que nós estamos esperando que chegue. O nosso profeta, o mensageiro que tira a noiva, é o mesmo que se dará a conhecer a Israel. Segure isto no seu coração. Quando isto for revelado e descer no nosso coração, e você acreditar nisto, algo vai explodir. Tem muita coisa para ser colocada no lugar, e você mesmo é que vai colocar. É você mesmo quem vai colocar as coisas em seus devidos lugares, se você sente no seu coração que você é um eleito e que você vai no rapto. Se você crê que você vai, o irmão estava cantando e eu ouvi alguém dizendo que se ficar somente um para te adorar, alguém gritou, esse sou eu, o outro, esse sou eu. Se você crê que este é você, você vai colocar a sua vida no altar. Não sou eu que vou te laçar e trazer no altar. Você vai sentir no seu coração que existe algo diferente te chamando, te revelando, te identificando com esse povo. E alguma coisa está falando com você, eu faço parte deste povo. E aquilo vai te trazer no altar. E você vai colocar a sua vida no altar. Porque quando eu vier, eu não vou ser ele. E ele te encontrará talvez embaraçado com algum espírito, ele vai te libertar. Mas eu não vou ter esse poder. Eu já venho recolher o fruto maduro. Eu espero que seja você. Deus me disse quantos. Vamos orar. Querido Pai, as coisas não são como nós queremos, mas como o Senhor já tem determinado. Todas as coisas estão em seus devidos lugares e serão cumpridas no tempo certo, no tempo correto. Eu não quero falar nada que o Senhor não tenha falado. Não quero ser nada que o Senhor não tenha determinado que eu seja. Se eu estiver ocupando o lugar errado ou querendo fazê-lo, Pai, Tu sabes que pode me tirar dali. Eu sentirei prazer nisto. Mas se eu for covarde e não querer assumir o que o Senhor tem determinado, eu peço que me ajude a ter coragem de assumir o meu lugar. E cada um assumir o seu lugar. Cada um que foi chamado para ajudar esse ministério. Talvez não para fazer muito, ele pensa, mas levantar o braço de Moisés para cima era o suficiente para Israel vencer, para o inimigo ser derrotado. Pai, ajude a cada um a ficar no seu lugar, a entender o seu lugar, Pai. Ajuda-nos a compreender sua mensagem. Ela é muito tremenda, Pai. E eu tenho certeza que ela está no coração do eleito. Quando eu disser algo aqui que é a Tua palavra, já vai ter um eco lá dentro dele para responder. Deve haver um eco que responda a este clamor. Aleluia! Quando o Senhor falar,
já tem lá dentro uma alma que clama: fala, Pai, fala, Pai. Glória a Deus, aleluias. Muito obrigado, Senhor. Por isso, nessa quietude, dando lugar ao teu Espírito, preparando para estas horas tão tremendas, nós nos colocamos ao teu dispor, Pai. Em nome de Jesus. Quero dizer uma coisa para você, irmão. Eu vou repetir o que o profeta disse. Se eu soubesse que Jesus vem amanhã, e eu tiver um projeto de construir uma casa, eu começo ela hoje. Eu começo o alicerce dela hoje. Eu entendi que isso é viver uma vida natural. Não seja místico. Não seja fanático. Eu sei o que está por vir daqui para frente. Mas eu quero agir natural. Eu quero ir para o meu cartório, para a minha caverna, naturalmente. Se eu tiver que pintar a minha casa amanhã, eu vou começar a pintura dela amanhã, sabendo que depois de amanhã eu não estou usando ela mais. Não importa. Eu quero viver tão naturalmente que quando eu vier buscar os que vão comigo, ninguém vai perceber. Apenas vai dizer: poxa, eu venho na igreja, o pastor não está na igreja. Não tem ninguém para pregar. Também faltou alguns irmãos. Quem é que vai pregar hoje? E alguém vai dizer assim: irmão, você não está sentindo que tem alguma coisa diferente, não? Parece que tem alguma coisa diferente mesmo. É isso. Os que ficarem deste tabernáculo, irmão, vão ficar sem desculpa nenhuma. E vão sofrer para danar. Vão sofrer demais. Porque nós temos falado demais. Os do Tabernáculo Vitória que ficarem, você foi convidado para vir hoje assistir o culto aqui, meu irmão. Um batista entrou aqui domingo passado, não sei se está aqui hoje. Ele estava perdido procurando a igreja batista e não encontrou e ficou aqui e assistiu o culto. Depois ele desceu lá embaixo e disse assim: Deus falou neste lugar. Deus falou neste lugar. E foi embora. Você vai dizer isto. Não estou amedrontando nem ameaçando, estou esclarecendo. Eu já deixei os meus parentes avisados, minha mãe e minhas irmãs. Eu disse: olha, a qualquer momento vocês não vão me ver mais vir para aqui. Eu estou esperando o meu profeta, mensageiro, vir buscar o povo para o Senhor Jesus Cristo. A qualquer momento Miguel vai descer à terra. Eu disse para eles agora, e eu creio que Miguel já está na terra. A qualquer momento eu vou encontrar com ele e nós vamos desaparecer desse mundo. E se vocês não me virem, não preocupem. Eu estou do outro lado. Avise seus parentes, avise seus amigos, avise os visitantes que estão aqui.
Um grupo desta igreja vai desaparecer. Não vão todos, mas um grupo vai desaparecer, vai sumir numa simplicidade tão grande que o ministro passará por aqui e vai dizer: vamos, 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 vamos. Não é isso, irmão Noel? Vai ter uma voz lá dizendo assim: ele está lá, ó, lá, foi para lá. E só tem alguma coisa que te leva lá, aonde eu vou estar. A coluna de fogo. Se ela te pegar aqui, ela te leva lá onde eu estou, mas ninguém saberá onde eu estou. Só a coluna de fogo vai saber. Só o teu anjo vai saber. Se você chegar naquele culto aqui e dizer: cadê o pastor? Está para lá, ó. Porque vai ficar 2 guardiões meus ali avisando. O pastor não está aqui, o pastor está para lá, ó. E vem uma bola de fogo, pega quem tem que ir para lá e leva. Por último, pegou aqueles 2 e o resto ficou ali no pátio, sem saber o que estava acontecendo. Irmão, ficar perdido é isso aí, sem saber o que fazer. Perde o fio da meada e não sabe o que fazer. Para os que ficarem deste tabernáculo, eu vou dizer para você, vai ser muito triste. Porque você está olhando para mim. E eu estou te dizendo isso tão aberto quanto eu possa dizer, irmão. Larga a sua vida de pecado, de vaidade, de luxúria, deste mundo, irmão. Dinheiro não vai te dar nada. Riqueza não vai te dar nada, irmão. Pelo amor de Deus. As vaidades deste mundo não vão te dar nada, nada. Estou te dizendo que eu estou trazendo é vida eterna para você. Estou lhes falando a verdade de Deus, irmão. Não é outra coisa, não, é a verdade de Deus. E eu quero que você venha. Eu quero que você venha. Vem. Vem. Eu quero que você venha. Eu não quero que você fique. Eu quero que você venha comigo. Eu quero sentir os braços, as mãos dadas. E dizer: vamos, 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 vamos. Eu sei que não cabe todos aqui que querem ir comigo, mas aonde você estiver, se você quer ir comigo, faz um gesto, faz algo, ajoelha, faz alguma coisa e diz: irmão, eu quero ir. Eu não quero ficar. Vai ser muito difícil. Vai ser terrível ficar.